No episódio de hoje da nossa série sobre dicas de incentivo à leitura infantil, eu vou mostrar vários livros que eu tenho aqui em casa que podem ajudar nessa missão e que podem inclusive nos tirar de certos apuros. Confira! Olá pessoal, muito obrigada pela companhia e sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa na Arte. Hoje é um episódio super legal, eu adoro gravar episódios da série com dicas para incentivar as nossas crianças a lerem um pouquinho mais. Vocês sabem que eu passo por esse desafio e muitos que me acompanham aqui também. Nós já estamos na terceira dica da série, então se você perdeu as duas anteriores, fica aqui meu super convite para que assistam. Nós já conversamos sobre a importância de fazer a leitura ser tão divertida quanto outras brincadeiras e também já conversamos sobre o acesso das crianças aos livros, que deve ser super fácil. Elas devem se deparar com os livros o tempo todo em casa, nos cantinhos aqui e ali, para que elas sintam curiosidade e leiam um pouco mais, quem sabe, espero. E hoje nós estamos então aqui para conversar sobre a dica de número 3. Eu vou inclusive mostrar vários livros que eu tenho aqui em casa, principalmente do meu filho, mas não só, porque um deles foi da minha infância, eu guardei até hoje. Eu tinha exatamente a idade do meu filho Theo quando eu ganhei esse livro da minha mãe. E todos esses livros que eu vou mostrar, eles se encaixam perfeitamente nessa dica que eu apresento para vocês agora. Antes, eu só peço que vocês se inscrevam aqui na Casa na Arte, curtam e compartilhem bastante este vídeo com outras pessoas que, assim como nós, têm interesse pela literatura, pela poesia, pela arte, pela educação e pelas novas e futuras gerações que precisam ler mais para fazer desse país um país um pouquinho melhor, né? Então vamos à nossa dica de número 3. Faça com que o livro seja seu aliado quando você precisar responder a alguma pergunta difícil. A gente sabe que as nossas crianças chegam em casa da escola, dos lugares pelos quais elas andam, cheias de perguntas na cabeça. Eu já respondi zilhões aqui em casa. O porquê isso, o porquê aquilo, o porquê o fulano é assim, porquê eu posso e porquê eu não posso, porquê alguém ou alguma situação é diferente às vezes do que a gente vive em casa, na nossa família, porque cada família tem uma realidade muito diferente. Então o Theo já me trouxe várias dessas perguntas, principalmente porque ele, claro, observava que os amigos ou viviam uma situação parecida ou uma situação muito diferente e eles querem saber o porquê. Então o livro pode muito ajudar, porque eles muitas vezes são escritos por especialistas que já pensaram no assunto e que trazem esse assunto de uma forma bem mais fácil, muitas vezes um pouco mais didática ou com a ajuda de ilustrações incríveis e belíssimas que podem ajudar a explicar quando o assunto também é um pouquinho mais difícil, né? Muitas vezes é um assunto mais sério, mais espinhoso. Os pais e as mães nem sempre têm resposta para tudo e não precisam tê-las quando a gente tem toda uma literatura à disposição, livros paradidáticos, livros de ficção que ajudam demais. Muitos desses eu conheci porque foram indicação da escola do Theo, mas caso vocês não conheçam, vale a pena que comprem, vale a pena que emprestem de alguma biblioteca, enfim, porque eles trazem assuntos importantes. E eu vou mostrar 5 livros hoje aqui. Vou deixar o meu muito especial para o final, porque talvez seja um dos assuntos, inclusive, mais polêmicos para que a gente discuta com as nossas crianças. Então, o primeiro que eu tenho aqui é essa belezura que eu conheci há pouco tempo. O livro que tem por título 3. E olha só que figuraça aqui na capa. Este é o 3. O protagonista do livro é este cachorrinho vira-lata que vivia ali pelas ruas e que no final, muito lindo, vai ser adotado por uma família composta pela mãe e pelos 2 filhos, por um casal de filhos. E por que 3 tem esse nome? Não sei se vocês conseguem aqui pela capinha reparar, mas é uma personagem de 3 patas. E é uma dica de leitura que eu apresento justamente por esse tema tão delicado de, às vezes, alguma particularidade física que a criança tem, ou algum amiguinho na escola, ou um priminho, enfim, alguém da
família tenha e que a gente precisa abordar de uma forma leve, gostosa, lúdica e descontraída. Às vezes a criança passa por alguma cirurgia, alguma situação difícil, tem alguma particularidade, alguma até dificuldade também motora, de mobilidade, enfim, como o 3 aqui. Então fica a minha dica para que vocês leiam para os filhos um livro como este, que traz à tona essa questão de que ter 3 patas não é tão ruim assim e o 3 terá um final muito feliz junto dessa família. É um livro que foi escrito por Stephen Michael King com tradução de Gilda de Aquino e aqui nesta minha edição foi publicado pela Brink Book. A segunda dica de leitura que se encaixa aqui com a minha sugestão de hoje é da nossa queridíssima Ruth Rocha. Eu particularmente tenho muitos livros dela aqui em casa e este tem por título Bom Dia Todas as Cores, com ilustrações de Madalena Elec, publicado pela editora Salamandra. Este livro ajuda os nossos pequenos a entenderem a questão de por que o camaleão tem que ser da cor que todo mundo diz que ele tem que ser, quando na verdade ele escolhe a sua cor preferida. Quando os animais são azuis, são marrons, têm penas ou não têm penas, eles sempre querem que o camaleão se adeque à cor deles, o que não é bacana. E as nossas crianças muitas vezes têm que saber desenvolver desde pequenas uma opinião própria. Os gostos deles, de bebida, comida, roupa, enfim. Então eu acho que é um livro que ajuda a criança a entender que ela não precisa sempre concordar com todo mundo e que ela pode ter uma preferência sua própria que vai bater de frente muitas vezes, vai de encontro, como a gente diz, com as opiniões dos outros, e isto não é problema algum. O terceiro livro que eu apresento aqui a vocês tem por título Amoras e foi escrito pelo Emicida, dedicado à sua filha. Este livro eu escolhi porque traz a questão racial, como a gente percebe já aqui pela capinha, que é super importante para que as crianças entendam que brancos, pretos, amarelos e tantas outras cores devem conviver com muito respeito entre si e todas as particularidades físicas que cada raça tem, o tom da pele, a textura dos cabelos, a cor dos olhos, enfim. E que cada uma dessas cores e dessas raças tem a sua beleza. Então é um livro que ajuda muito nessa discussão, nesse assunto sobre negritude, branquitude e assim por diante. Portanto, é mais uma dica que eu apresento aqui. Um outro livro que eu gostaria de mostrar, e esse tem um valor super especial, porque eu acabo de receber do próprio autor e da sua equipe do Projeto Doroteia, o Bruno Grossi DG escreveu Doroteia, a peixinha autista. Chegou aqui à minha casa há poucas semanas, eu adorei e prometi ao Bruno gravar uma resenha, uma consideração sobre esse livro e aproveito já para encaixar essa dica de leitura aqui neste vídeo para que a gente possa conversar sobre o autismo. Doroteia é uma peixinha autista e a brincadeira com o nome que vocês veem aqui na capa é bem inteligente, porque Doroteia termina em TEA, transtorno do espectro autista. O Bruno traz de uma forma bem interessante essa questão. Ele próprio também um autor autista que nas suas redes sociais sempre fala desse assunto de uma forma muito bacana e ele está super entusiasmado com o projeto, com o livro que foi lançado agora recentemente lá no Centro Cultural, em Tiradentes, enfim. E é um projeto que tem crescido muito, tenho certeza que ele não vai parar por aqui não. E que ele vai publicar muitos outros livros e levar à frente esse assunto tão importante sobre o autismo. E vocês conseguem perceber que esse livro tem aqui uma característica super especial de ter uma capa e as páginas aqui também com uma textura muito legal, bem esbranquiçada, pontilhada, uns tons e cores bem diferentes, e todo o livro é escrito em rimas. E esta narrativa mostra Doroteia interagindo à sua maneira como autista com várias outras personagens que são os animais marinhos que aparecem ali com quem ela vai conversando. E ela vai às vezes se assustando, recuando, ressentida
introvertida, um pouquinho mais quietinha e às vezes conseguindo interagir um pouco mais. E é muito uma questão do universo das pessoas que são e que tem esse tipo de transtorno que faz aqui muita diferença. Conhecer essa realidade e saber entendê-la para se colocar no lugar da peixinha Doroteia e entender o porquê ela interage daquela forma, ela se sente daquele jeito, ela às vezes se recolhe no seu mundinho como ela se recolhe. Então é um livro que eu super indico e que tem tudo a ver com a nossa dica de hoje, que é conversar sobre um assunto assim super importante de uma forma muito poética, muito lúdica, como acontece aqui. A última indicação é desta relíquia que eu tenho aqui em casa quando eu tinha apenas 8 anos de idade, em 1990, tem até a dedicatória da minha mãe no livro. Foi um livro que eu ganhei intitulado De Onde Vêm os Bebês. Foi escrito por Andrew Andre e Stephen Chappe, com ilustrações de Blake Hampton, publicado pela editora José Olímpio. E aqui nessa obra a gente encontra várias ilustrações que mostram de onde vêm os bebês. Então, quando as crianças chegarem com essa pergunta, super curiosas, querendo saber como é que eu nasci, como eu não nasci, por que fulano não nasceu da mãe, porque às vezes tem essa questão também de serem filhos biológicos ou não, enfim. É muito importante que a gente saiba conversar com eles numa boa sobre esse assunto. E esse livro mostra como todos nascem, na verdade, não só os bebês humanos, mas os outros filhotinhos. Como é que a galinha bota ovo, como que o cachorrinho nasce da barriguinha da mãe e como nós também nascemos. Então ajuda numa questão aí de educação sexual, enfim, ajuda a gente a trazer à tona essas questões que são fundamentais para que as nossas crianças cada vez mais aprendam bem cedo mesmo como as coisas funcionam, sem ficar inventando histórias que depois terão de ser desmentidas e que, na verdade, eu acho até atrapalham o processo de desenvolvimento delas, porque a educação sexual, a gente sabe, as protege do mundo lá fora. Quando elas se conhecem mais e conseguem conversar numa boa sobre isso, elas vão também saber dizer não, dizer sim, fazer escolhas da adolescência em diante, é claro, sobre essas questões do próprio corpo, da sexualidade de uma forma bem mais tranquila. Então, colocar os pingos nos is é fundamental. E como eu mostrei para vocês aqui este livro que eu ganhei quando muito pequena, que tá super velhinho, amarelado e desgastado, sobre o De Onde Vêm os Bebês, eu gostaria de saber agora de vocês se vocês têm algum livro desses guardado aí em casa. Tem algum livro da infância aí guardado em alguma gaveta? Diz pra mim qual é, que título marcou, que livro vocês guardaram por toda a vida, qual foi o primeiro livro que vocês leram que ajudou a explicar alguma curiosidade que vocês tinham, uma pergunta bem difícil, espinhosa que vocês fizeram para a mãe, para o pai na época e que fez com que através do livro vocês entendessem. Eu adoraria conhecer os livros que vocês leram quando pequenos, então escrevam aqui nos comentários, eu vou conhecê-los um pouquinho mais e prometo responder a todos eles sem falta, tá bom? Fica aqui meu carinho e meu abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!